Sejam todos muito bem-vindos para mais um 880 Entrevistas. Meu nome é André. Este programa tem o apoio da @Artemus Store, Personalize Momentos. Temos o apoio da Trops, dê movimento a sua marca, é Trops Oficial no Instagram, Trops com Z. Temos o apoio da FGR, estamos apoiando a causa da Federação Gaúcha de Rugby, precisava de algum apoio, então nós estamos ajudando nas divulgações. E também temos o apoio da Dileta Pastéis, pastelaria aqui no bairro Fátima, se encontra a sua sede. No Instagram é Dileta Pastelaria, no Facebook também. E no WhatsApp para fazer pedidos da Dileta é 996 17 8009. E nesta semana, mais 54, que especial... Né? 54. Peraí, eu tenho uma coisa pra falar sobre a Dileta. Diga. Aqui é bom, mas lá é muito melhor. A gente vai ter que contar essa história pra Sara hoje. Vou contar hoje. E hoje, inclusive, né, a entrevistada de hoje vai ser a proprietária da Dileta Pastéis. Então a gente tá com a Sara Martins. Tudo bem, Sara? Oi, tudo certo. Tudo certo. A gente vai contar um pouquinho da história dela, como começou a Dileta, como surgiu a ideia e tudo mais. Mas se apresente um pouco pro pessoal que tá te ouvindo e que não te conhece ainda, Sara. Então, eu sou Sara, para quem não conhece, mesmo que esteja há bastante tempo aqui à frente da Dileta, né, o pessoal do bairro mesmo, muita gente não conhece. Sara Martins. Estou encarando a Dileta aí há quase 13 anos, né? À frente da pastelaria e também dos outros negócios que a gente foi agregando ao longo. Meu dia, a maioria do tempo é na cozinha, então por isso que as pessoas me conhecem pouco. Até vocês, né? Se assustaram um pouco, me viram como cozinheira, daqui a pouco já não me reconheceram. No dia tava sentada ali, sempre que no dia tava de máscara, tava toda da cozinha, né? Até quando com o cabelo, eu acho que tava também. Cabelo preso, touquinha, né? Como normalmente eu tô aqui. E aí, quando me vê diferente disso, não reconhece, né? É bem normal, eu tô habituada. As pessoas não me conhecem também como Sara, me conhecem como Dileta, me chamam por Dileta, já estou habituada também. A dona Dileta. Isso, também vem aquela brincadeira, mas tu não é uma senhora? Não, Dileta é minha mãe, né? Dileta foi uma homenagem à minha mãe, então foi daí que surgiu, né? Dileta Pastelaria. Eu conheci ela, acho. Como era o nome da sua mãe? Mesmo, quando tinha lá embaixo. Eu acredito que sim, porque ela trabalhou até pouco tempo comigo. Acho que eu conheci ela. A minha mãe tem 78 anos, mas faz pouquíssimo tempo, assim, que ela parou. Então, bastante gente conhece ela, né? Qual o nome dela? O nome dela é Edelvira, mas nem ela sabe que ela é Edelvira. O apelido dela é Dileta, chamada desde criança, né? E existe também uma brincadeira ali, porque era para ser registrada como Dileta. Mas na época eles registravam as crianças tudo junto, depois que nasciam, né? Então eles não sabiam certo nem as datas de nascimento, nem os períodos, porque levavam todos os filhos e registravam. Sim, era de uma vez só, né? Esperava juntar tudo. E eles tudo. acharam, acho que Dileta muito feio. Então o próprio escrivão trocou. O cartório não deixou... O cartório ali, ele trocou o nome dela. Ele botou Edelvira porque a irmã era Edelzira. Então ficou próximo, porque não era pra ser, nem ela se reconhece com esse nome. Cara metido, uma dupla sertaneja, quase. Ali, o nome do meu filho é tal. Não vai ser. Hoje não faz mais isso, né? Mas antigamente eu acho que era, né? Bem comum. Fazia. Era mais interior, assim, que ela morava? Interior, né? Interior de Cambará, imagina. Cambará. A Revolução criou lá em Cambará? Sim. A Revolução foi assim, eu quero botar o nome de Dileta. Não, aqui não. Não, eu achei que Dileta fosse alguma coisa com sobrenome, alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Ele é um adjetivo também, sabe? Porque ele significa querida. Existem pessoas com o nome Dileta, como existem os colchões Dileta, né? Sim. Então, ele vem dessa parte, ele é um nome, mas ele significa no dicionário, se você procurar, querido. Então, ele também remete a isso de produção, a gente fazer algo querido. Legal. Não, firmou bem, né? Tá, e daí quando você se criou em Cambará, então, sua infância, estudou lá? Eu sou natural de Caxias, né? Mas meus pais, então, eles mudaram. Eu tive uma parte da infância em Cambará, até 10 anos. Depois a gente mudou para São Francisco. Meus pais, assim, são meio índios, sabe? Eles ficam trocando. Meio nômade. Eles ficam assim, eles trocam aqui, trocam lá. E... Então a gente morou um período em São Francisco. Depois de São Francisco eu vim para Caxias. Aí eu vim sozinha, né? Em busca de melhor, assim, no trabalho, melhor mais condições também, mas né? Isso, no profissional também, né? Porque lá as condições são
são mais difíceis, né? Mas já veio com o pensamento, eu vou lá, vou fazer uma pastelaria. Nunca. Nunca? Pra te ter uma ideia, assim, ó, 2 coisas que eu tinha comigo. Porque meu pai, ele era motorista, ele tinha uma empresa, né? Tinha caminhões, então... 2 coisas que eu tinha certo. Que eu não ia cozinhar, porque era o que a minha mãe fazia, né? A referência da minha mãe era essa. E que eu jamais também trabalharia com transporte. Qualquer coisa que remetesse. Sim. Então, como a vida não é como a gente pensa, eu trabalhei nos 2. Hoje em dia tem uma pastelaria, nas horas vagas é Uber. Agora vai pra Estelle. Quase, né? Faz Mas tele de moto, dando grau. antes de trabalhar na pastelaria, eu era totalmente diferente. Eu fui trabalhar, eu era coordenadora de logística, então bem diferente, né? Eu vim de áreas bem diferentes, a minha especialização foi outra e nunca pensei na especialização até ter a Dileta, nunca pensei na especialização da alimentação. Não era o foco. E na né? logística tu fazia o que exatamente, assim, nessa área, assim? Olha, vamos falando assim na minha especialização, né? Eu sou técnica contábil. Ah, também? É. Eu sou formado em ciências contábeis. Tu é formado em ciências contábeis. Eu me formei na época que o técnico respondia tanto quanto, né? Sim, bastante tempo, né? Então, eu sou técnico contábil, trabalhei bastante tempo em escritório. Depois disso, me formei em administração, né? Então, formada em administração. E aí, tu passa por áreas administrativas, né? RH, financeiro, fiscal, né? E aí eu trabalhava num grupo grande e na Lupatec e eu tive a possibilidade no crescimento ali no período de expansão, eu tive a oportunidade, né? Fui convidada para ser coordenadora, então eram 3 empresas do grupo, né? E era coordenadora das 3 empresas. Para mim foi algo bem bacana. E eu vou te dizer que também eu aprendi muito ali, porque eu viajei bastante, né? Tu viaja o Brasil e tu conhece pessoas diferentes. E tem outras visões do Brasil, outras visões de mundo também, né? Outras visões, totalmente diferente do mundo que a gente tem aqui, né? Então ali foi uma base, conheci bastante a culinária fora daqui, né, dos outros estados, né, briguei um pouco com ela, porque a gente acostuma com a nossa é muito gostosa, né, eu vou dizer que a nossa culinária italiana é perfeita, né, mas foi um conhecimento que eu tive. Aí quando eu saí dessa empresa, aí foi quando surgiu a Dileta, mas no início, a Dileta não era para ser grande, era para ser pequenininha, né? A ideia é que eu trabalhasse sozinha. As minhas contas foram bem, assim... eu gosto muito de contar isso, porque quando as pessoas olham hoje a Dileta, as pessoas não têm a ideia de como a gente começa. Eu lembro. E as pessoas não têm a ideia de como se pode começar. E quão difícil é para a gente chegar a crescer e quão difícil é se manter, né? Porque as pessoas olhando hoje, elas pensam que se começa com muito dinheiro. E foi muito pelo contrário a Dileta, né? Eu comecei bem pequena, de uma forma muito simples, né? Fazendo o cálculo que se eu produzisse uma quantidade X de pastéis no dia, eu trabalhando sozinha, eu conseguia pagar minha faculdade, manter as minhas despesas da casa. E eu conseguia me manter, porque eu pensava em algo muito pequeno. Era só o básico, né? Você tinha feito o cálculo. Eu tinha feito o cálculo para mim, porque eu não imaginava que fosse ter uma aceitação. Só uma dúvida. Sempre foi pastel? Tipo, como tu chegou na ideia do pastel? Eu comecei com pastel. No bairro não tinha. Eu sempre fui assim, ó. Eu acho que eu queria fazer algo que não tinha no bairro. E eu queria fazer algo diferente. Então, de que forma se comprava pastel no bairro? O bairro tinha X, né? Casa de lanche. Tinha cachorro-quente, tinha padarias, né? Mas não tinha pastel. E era uma das especialidades que a minha família sabia fazer. A minha mãe, a dona Dileta, sabia fazer. Então, eu lembrei disso, fazer pastéis diferentes, né, com sabores diferentes, porque o cliente ia chegar, ele ia poder escolher e ele ia ver o produto dele sendo produzido, né? Então, essa foi a ideia. No início, né, de ser pequeno, não ser grande, né? E dessa forma que eu comecei. De que forma que eu acho bacana falar, a gente está no bairro, se mantém no bairro e pretende permanecer no bairro, sabe? Eu sempre bato muito nessa tecla, porque os meus pais são daqui e a gente acaba criando vínculo, né?
E eu acredito, né, brincando, mas eu acredito que meu umbigo foi enterrado aqui no bairro, né? Porque não adianta, a gente fica, existem oportunidades, mas eu, como vários que estão aqui, gostam e amam aqui, né? E investem aqui. O pessoal aqui do bairro já conhece, certeza, acho que 100% das pessoas que moram no bairro conhecem a Dileto. Não, ela tá falando um negócio do bairro, eu acho interessante, porque eu nasci, eu não morava no Fátima, né? Eu já morei em outros bairros, morei no Serrano, morei na Rio Branco. E assim, quando meu pai comprou o terreno no Fátima, realmente, eu não queria vir morar pra cá, porque eu morava na Rio Branco. Pra mim, eu também estudava, na época lá, eu tinha uma outra visão de bairro, né? Só que nem ela falou, o Fátima, na real, eu aprendi a gostar, cara. Hoje eu gosto muito do bairro, eu acho um baita bairro de se morar, criei minhas amizades aqui. Eu acho que é muito isso, quando tu cria uma raiz, uma identificação com o lugar, tu passa a amar o lugar, tu gosta de estar ali, sabe? Tu não sente necessidade de mudar. É bem isso. Fico sabe? feliz É que bem tem isso. amigos, André. A gente conhece todo mundo aqui. Um dia eu te mostro eles. Sabe, tu Pra me ter uma apresenta. noção, os assaltantes aqui do bairro não me assaltam, porque eles me conhecem também. São tudo amigos, né? São tudo amigos. Se criaram junto. Cara, Cada um faz sua escolha, né? Claro, é. a vida é feita de escolhas e oportunidades. eu morei também minha vida inteira no bairro. Pra falar minha vida inteira não, porque teve um ano que a gente saiu. Meu pai e minha mãe foram trabalhar no outro lugar e eu fui junto, porque eu era pequeno. Mas eu sentia saudade. Eu sempre gostei do Fátima. E todo mundo tem uma visão meio errada do Todo mundo, do Fátima. nossa, cara, quando eu estudava na Rio Do Branco, eu Fátima falava do é- Fátima, todo mundo achava que, nossa, cara, é Nossa. marginal. Sabe por quê? Só que, cara, Foi quando eu comecei, um período eu tive isso, sabe? Eu presenciei isso, eu vivi isso. O preconceito mesmo, sem Sim. conhecer, O né? preconceito contra o bairro. Mas aí, qual foi? Assim, ó, mexeu com o meu ego. Eu disse, cara, eu tenho que mostrar que o nosso bairro pode mais. Nós somos além daquilo que foi colocado. Nós somos além disso. Nós somos pessoas boas. A gente pode... A gente trabalha, a gente é A gente humilde. Querendo ou não, o que como vende... todos os demais bairros Claro, nós somos. O que vende muito é notícia ruim, né? É, Sim, isso é quando sai uma verdade. notícia do Quando o cara Fátima, toma uma que é? facada no barzinho, é aquilo ali. Só sai notícia ruim do bairro. Mas tem projeto bom aqui no bairro, tem o SESI, que é um lugar bom. Tem Tá. muita Tinha o coisa projeto boa. Pescar ali em cima, É que o era Navegar. trimassa. É Navegar, Navegar. Navegar era trimassa. Tipo, agora que tá parado por falta de incentivo, falta de apoio, pandemia. O Cara, SESI é um lugar de esporte que apoiava bastante gente também. Via muita gente A gente fora tem dos bairros escola pra ajudar. técnica no Agora tem bairro, escola técnica no gente. bairro. Olha o que é isso. Será que alguém olha e diz assim, cara, de Caxias do Sul, o bairro tem escola técnica? É. Quem é que olha com esse valor para cuidar, sabe? Cuidar com zelo do que a gente tem. Cuidar com zelo do SESI que está aqui do lado. Quem tem essa estrutura linda Sim. e maravilhosa que a gente pode ir caminhando até ali e ter a natureza perto. Isso é uma delícia, sabe? É que pelo que os outros bairros falam do Fátima, nossa, parece que a gente é assaltado indo Já até sim, já ensinar. não. Cara, e é bem o contrário. Todo mundo sai pra caminhar de noite, cara. Vira e mexe, tu caminha, coisa, e nunca, pelo menos comigo, graças a Deus, eu nunca fui assaltado, nunca aconteceu nada no bairro, coisa. Cara, eu acho muito bom o nosso bairro. É bem iluminado, tem sempre gente de noite na rua, coisa. Não é um bairro Nós temos que nem tem essa outra pessoas visão. brigando pelo nosso bairro. Claro. Nós temos vereadores que buscam pelo nosso bairro. E a gente tem que ter mais pessoas dessa forma. Porque se a gente buscar ter essas pessoas que buscam, é desde um calçamento, é iluminação, é trazer empresas para cá, sabe? A gente precisa de empresa, a gente precisa de comércio, a gente precisa valorizar a loja que está aqui do lado, a gente precisa valorizar o comércio que está aqui do lado, a padaria que está aqui, sabe? O podcast. Tá aqui, isso aí. E outra coisa, assim, ó, a gente diz, nós temos, mas assim, ó, é valorizado. Porque quando tu vai ver outros bairros, às vezes não, eles saem muito para consumo central e para consumo em grandes e não, mas não nós valoriza não. os pequenos, as menores. E era isso que eu queria falar. Isso é algo que eu acho legal na Dileto, porque a Dileto começou pequena e ela foi crescendo aos poucos e ela nunca saiu do bairro. Ela Isso. cresceu, ela soube crescer dentro do bairro. E isso que eu queria te falar. Sabe por que a Dileta conseguiu ter resultado desde o início? Porque o bairro abraçou. Era isso que eu queria chegar. Porque quando eu comecei, eu fiz um folderzinho pequenininho, tá? E a gente entregou no comércio. Então a gente entregou assim no Multi, a gente entregou ali no Lojão, a gente entregou no Cardoso, a gente entregou onde conheciam, onde meu pai conhecia que eu podia Tinha um chegar. contato, né? Tinha um contato. E a gente conversou assim, tinha a padaria do Ângelo, que era aqui para baixo do Andreassa. E aí a gente, aqui que no lugar do Andreassa, ali o mercado era o Escorteganha. Sim. Também. Então a gente entregou nesses lugares e falou, olha, a minha ideia é fazer isso, eu quero uma pastelaria assim, 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 assim. Eu comprava deles, eu consumi deles.
essa questão de incentivo que eu falo, incentivar o próprio bairro. O que eu posso consumir no meu bairro para que eu consiga melhorar ou ajudar o meu bairro. Aham. Então, ó, eu comprei deles e eles me ajudaram, porque eles deixavam um folderzinho. E quando chegava, o que é isso? Eles falavam. Não, isso aí é uma pastelaria que vai abrir, eles vão fazer uma promoção no primeiro Sim. dia, tu compra um pastel, tu ganha outro, e assim foi. Cara, no primeiro dia a gente não deu conta de atender, foi muita gente embora. Por quê? Porque o bairro abraçou. E é dessa forma que eu queria falar para vocês. O bairro abraçou de uma forma muito querida. Por isso que eu tô aqui, por isso que eu me mantenho aqui, por isso que eu luto pelo bairro, por isso que eu quero o bairro melhor. Aham. Dá pra ver que o bairro abraçou, porque eu era uma criança, eu tinha uns 14 anos, 13, quando a Dileta abriu. Era um mongolão. E sabe como, até hoje, e sabe como chegou em mim a Dileta? Pelo boca a boca. Porque os guris falaram, cara, vamos lá, meu, quebrei uma pastelaria assim. Só que eu ficava mais dentro de casa, eu era mais um nerdzinho no computador e tal. E eu, vamos. E, Era? Era. E a gente foi comer, cara, numa tarde, tipo, era uma sexta-feira, não lembro, foi só gurizada. Depois da escola a gente foi comer, o pastel, a gente voltou e tal, e foi no boca a boca que era bom, e daí uma pessoa falando, ó, ali tem um pastel bom. E até hoje, assim, tu percebe que quando conversa, tu indica lugares que tu gosta. Mas e a Dileta, foi? ela é muito indicada pelo pessoal do bairro mesmo. Pelo bairro. Foi assim. E foi a forma que a gente saiu do bairro. Por quê? Porque assim, ó, você trabalhava numa empresa, aí chegava na empresa, a gente via isso nitidamente. Eles diziam assim, olha, abri uma pastelaria lá no bairro, vamos comprar de lá, vamos fazer nosso lanche lá. Aí, nessa empresa, 10, 15, 20 pessoas conheciam. E depois eles passavam a ser nossos Pegavam clientes. pra família Sim. deles. Isso. E viu como isso pode ser feito, isso pode ser replicado para todas as outras coisas, pode ser replicado para o programa, ele pode ser replicado para a loja, ele pode ser replicado pelo comércio. Sabe uma coisa que eu Entende? gostava bastante de pegar? Era centro de pastel. Eu vinha aqui, encomendava um centro, vinha aqui, buscava. E pra não fazer uma janta, que dá toda aquela folia, aquela sujeira, tudo, a gente pegava um centro de pastel aqui, uma cerveja e tava feita a janta. Dá Isso pra aí. perceber. E tu gostava. sobrava. Hã? Isso aí. Nada. E sobrava pastel. Daí o pessoal, meus amigos também, começaram a fazer. Ah, pega lá Os da dileta, pega giletinhos. da dileta, pega da dileta. Isso. Bastante gente que eu conheço gosta E quando daqui. tu começou, assim, qual era a tua maior dificuldade, assim, no primeiro mês, assim, que tu sentiu, assim, que tu não tava esperando? O primeiro mês eu não tinha equipamento. Era a estrutura o mais difícil. Estrutura, por quê? Porque eu imaginava que ia ser muito pequeno. Então Que ia eu ser meio imaginava, caseira, assim, né? imaginava que eu ia fazer 1 quilo de massa por vez. E esse quilo não foi. Não vingou. Não foi, ele foi mais, então já precisava de equipamento, eu não tinha equipamento. E eu não tinha dinheiro para comprar esses equipamentos. Eu tinha que ver se o negócio ia andar, porque eu pensava assim, vai que ele é muito bom por 3 meses e depois ninguém mais quer. É, o pessoal esquece, né? E aí eu não posso ficar com dívida, né? Era o que eu pensava. Aí foi um pouquinho, daí eu investi um pouquinho, aí investi numa máquina, aí investi no equipamento, daí num fogão, aí depois, aí quando a gente começou a investir, aí ele começou a facilitar. Aí o segundo trave que deu foi a entrega. Porque aí começou a surgir a teleentrega, nem todo mundo vinha buscar, e aí essas empresas começaram a solicitar, e aí essas empresas solicitavam, começaram a ser nossos clientes, pedir fora do bairro. Sim. E até a entrega foi uma briga. Porque aí a gente precisou se adaptar para não perder cliente, né? Ah. E aí a gente teve que ajustar. Mas aí foi um bom tempo. A gente teve um bom tempo aí para ter ajuste, porque existem picos, né? E ajustar esses picos aí não é fácil. Né? Depois, com os anos, tu vai adquirindo um pouco de experiência e aí tu consegue dar uma controlada nessa sazonalidade, Nesse fluxo, assim, né? Mas se não, sim, são os picos. E os picos, eles te matam. É, exatamente. Porque senão... Qualquer empresa, porque tu tem um período de resposta muito curto. Sim, Tu fez o pedido, em 15 minutos tu quer comer, tu não programa pro dia seguinte. pois é. Tu não programa pra daqui 1 hora, 2 horas. Deu a fome, Eu tu quero lembrou agora. e eu quero. Tu viu a foto, tu lembrou e tu quer, né? Só que às vezes a pessoa tem um fluxo tão alto de pedidos que é inviável fazer rápido ou até assim demora Ou dependendo da muito. distância que tá, às vezes tu consegue até produzir, mas dependendo da distância que tu tá, demora para entrega, né? Então são Fatores, certos, né? são certos problemas que a gente tem na nossa atividade, né? E vai controlando. Conforme a gente vai tendo anos de experiência, a gente vai melhorando, né? Vai melhorando o processo, vai melhorando também até a negociação dentro do que pode, o que não pode, né? Vai melhorando. Mas aí só o tempo, na real, que traz essa experiência, né? É o tempo.
Sabe que toda vez que eu penso na Dileta, na marca, eu tenho sempre uma lembrança boa, e é uma lembrança que é muito nítida na minha cabeça, de quando eu era adolescente. Foi um dia que a gente foi e a gente tá sentado, era em 4 pessoas, e tinha um amigo meu que é falecido hoje em dia. E eu me lembro de que a gente sentou na mesa e ele pegou o celular, cara, bem na época que o celular começou a tocar música, sabe? Os primeiros celulares, e ele botou, tipo, na mesinha ali fora, que tinha umas mesinhas pro lado, e era na época que a Dileta ainda, do início, a pequenininha. A casinha. É, a casinha. E aí a gente sentou fora, e daí a gente pediu os pastéis, e a gente ficou sentado fora ouvindo música. E a gente ficou conversando sobre as músicas que me tocando, e é uma lembrança, cara, muito nítida na minha coisa que... Trimassa. Não, o show de bola, que imagina, de 14 anos eu tava dando, tipo, um rolê, apesar de ser um bar, era um rolê com meus amigos, ouvindo música. Mas tem e muito era isso, bom, cara. O nosso cérebro, até com cheiros, com comidas, ele dá alguns gatilhos na nossa mente, assim, de memórias, assim. Por exemplo, eu lembro muitas coisas da minha avó, que já é falecida, que às vezes tu tá em casa, assim, sente um cheiro, sei lá, de um café, tu lembra, nossa, que era parecido com o que ela fazia. Ou uma comida, ou alguma coisa que remete a certos momentos, né? E não, é isso que tu falou. E só pra deixar claro, essa lembrança já me fez muitas vezes eu pedir pastel sozinho em casa, de verdade. Eu vinha pegar coisa que eu lembrava e me dava uma saudade, eu vou comer o pastel. Aí pegava e... É diferenciado mesmo o pastel daqui, até a massa é diferente. A massa é receita de família? Sim. Ela não quer entregar o... Não precisa contar, só pra saber. A gente adaptou, foi adaptando. A massa tinha uma receita, né? Uhum. E a gente foi adaptando ela. Conforme a gente foi mudando o equipamento, mudando, né, a estrutura, a gente foi ajustando ela. Né? Ela foi melhorada. Sim. Ela sempre é melhorada, assim, a gente percebe que conforme vai passando, os próprios, mesmo que a gente mantenha os mesmos fornecedores, ela é ajustada, porque a gente acompanha todo dia para chegar essa massa sequinha, que a gente falou há pouco, né? Sim. Essa ideia que parece que ela não é frita, né? O bolhadinho, então ele tem um trabalho bem grande, assim, e a gente é muito minucioso. Porque na produção da massa a gente cuida no peso da grama. Né? Não é aquele tudo bem medido, né, na verdade, né? As proporções tem tudo... minuto, assim, ó. É minuto para isso, tantos minutos para isso, tantos minutos nesse processo, minutos no outro. Mudou o controle de temperatura, de umidade também, tudo isso influencia, né? Outra coisa que eu percebi também é que o ingrediente que vocês usam é de qualidade, né? Sim. Nossa, a gente pegou uns de chocolate aí, e o chocolate bom. Não, a gente não pegou um pastel de chocolate, a gente pegou um delício, respeito. Eu ia perguntar depois quem foi o Deus que inventou um tal de pastel de delícia. Muito bom. Eu nunca comi nada tão bom na minha vida. É o melhor pastel que a gente já comeu na vida mesmo. Vocês comeram no rodízio? Comemos no Depois rodízio. a gente veio aqui pegar um grande cada um. Eu ia falar, se vocês comessem o grande aí, o grande vem com noz e coco também. Noz e coco. Nossa. Sim, semana passada a gente pegou aqui uns pastéis. Nossa, é muito bom. Ele é bem saboroso, né? O chocolate é muito bom, a gente prioriza a qualidade. Dá pra ver que é um chocolate marca boa. Aumentou muito a matéria-prima, mas assim, a gente não diminuiu a qualidade. A gente, esse ano aí, período de pandemia, foi um período que, para quem trabalha na nossa área, sabe o que eu tô falando, foi um período difícil, né? O aumento foi exorbitante, mas a gente se manteve firme, assim, não trocar a qualidade, sabe? Uhum. Então, os nossos fornecedores, tem alguns que eles permanecem desde o início, e aí é onde a gente ganha as parcerias, né? É parceria com o fornecedor que, quando a gente precisa corrigir algum processo, quando a gente precisa ajustar alguma coisa, esse parceiro, ele tá aqui dentro, ele tem técnico aqui dentro, a gente tem abertura na própria fábrica, sabe? Para conseguir fazer esse ajuste com pessoas que têm mais especialidade, uma especialização melhor, né? Um conhecimento técnico bem melhor do que nós. E a gente consegue manter, né? Manter essa qualidade. A gente vai acompanhando bem, assim. Eu já fui fornecedor teu. Já foi fornecedor? Eu trabalho naquele mercado que tem lá embaixo, lá na esquina. Cite nome, por favor. O Ideal. Sim. Eu trabalhava na açougue lá. Sim. Aí tinha bastante guisado com isso aí. Por isso que a gente diz, assim, o fornecedor do bairro, né? O fornecimento do bairro, ele é bem importante. Tu tinha comentado ali da pandemia. Como que a pandemia bateu na Dileta, assim? Como que foi o impacto, assim? Porque a gente conversa com pessoas que tiveram impactos positivos até devido à crise. Sua área teve mais desenvolvimento, que nem, por exemplo, hoje a gente trabalha com desenvolvimento de sites, de criação de marcas. Então, muita gente foi pro digital, porque o presencial não estava dando para mais ter contato com as pessoas. E muita gente migrou. Agora, como funcionou para os pastéis, para a Dileta em si? Como que foi o impacto que causou a pandemia? Olha,
ele foi assustador no início, né? Porque simplesmente ele parou. A gente tinha um faturamento local, né? Nós temos um espaço grande. Tu olha o tamanho do nosso espaço e nós está com esse espaço aqui parado, né? Um espaço ocioso, né? Ele assusta no início, mas a gente teve que se ajustar muito rápido. Felizmente, a gente já tem assim uma ajuda do Sebrae. O Sebrae está sempre presente, né? Então, a gente já vinha com consultorias antes, né? E o Sebrae conseguiu também nos ajudar nessa virada muito rápido. Porque sozinho é bem difícil. É bem difícil dizer, simplesmente da noite para o dia, eu me reinventei, eu sou outro e tudo funcionou. Por quê? Porque o contato que a gente tinha aqui com a pessoa, ele também fideliza, né? Claro. E aí tu deixa de ter o contato físico, né? O atendimento tem que mudar, E o que né? aconteceu lá no início das mídias, né? Vocês trabalham nas mídias, né? Também. Foi minou, né? Contaminou ali, Sim. Teve a questão de contaminação, muita coisa assim desnecessária. A nossa cabeça explodia da quantidade de informação que tinha ali. As pessoas estavam em casa, então quem não estava postando no horário de trabalho ficava postando nas redes, né? E aí o que eu olho, o que eu não olho, e aí o próprio Instagram, o próprio Facebook, ele teve aquelas paradas da quantidade de informação que ele tinha, né? E ele também muda o algoritmo dele, né? Vai mudando o algoritmo dele para se adaptar e para se ajustar. E aí o que acontece? A gente estava adaptado a um algoritmo que, se a gente fizesse isso, aquilo, chegava no cliente e simplesmente o que a gente começou a divulgar, o que a gente vinha divulgando, não chegava mais no cliente. Porque não estava mais funcionando esse não estava mais funcionando. Porque a quantidade de informação era muito grande. Era muita informação e a tua passava despercebida quando vem no meio, né? No meio daquilo ali, imagina, enquanto eu postava uma trabalhando, Sim. cada pessoa que estava ali postava 10, né, do que estava fazendo em casa. E aí muda também, dá o baque, aguarda mudar o algoritmo e a gente se ajusta ao novo algoritmo. Claro, daí até ele vir com um ajuste, com atualização e com aquela ferramenta que nos ajuda a divulgar o nosso produto, vai um tempo até a gente se adaptar, né? Mas foi difícil ali no início. A gente teve que ir sim para as mídias, a gente teve que ter conhecimento, a gente teve que buscar conhecimento, a gente teve que se solidificar ali. Buscar conhecimento que a gente não tinha, né? Porque a agência tem, alguns têm e alguns já se perdem ali no meio, porque é muita coisa. A gente teve que buscar isso e se ajustar. E isso passou de maio, né? Isso a gente chega em junho. Uhum. E foram meses, né? Se adapta, reduz, manda a galera para casa porque tinha que reduzir, e pessoal de férias, e aí já vai junho. E aí a gente pensava que agosto seria normal e agosto não foi. Aí agosto retoma de uma outra forma. Aí tu cria um outro modelo e diz não vai voltar tão cedo. Cria um outro modelo e pensa que vai ser mais a longo prazo. Vai se adaptando à situação. De período em período, tu cria uma situação para 1-2 meses, tu vê que aquela situação não é possível, né? Não vai ter a retomada. E aí tu vai se adaptando, se adaptando, se adaptando. Foi difícil, reduz sim. Aumentou os custos, aumentou a matéria-prima, reduziu os funcionários, diminuiu o lucro e tu tem que se ajustar. E como fazer isso sem assustar o cliente? Porque o cliente, a base dele, ele não quer saber em tudo isso, então ele quer saber chegar aqui e ele quer comprar saber um o preço pastel, final, né? Ele quer É saber difícil, o e a produto gente preço. e ainda mais porque a gente está num período de promoção, né? Todo mundo tem promoção. E outro fator também, muitas pessoas saíram das empresas, né? De onde trabalhavam, falando nós aqui do polo metalúrgico, né? Metal mecânico. E eles também precisam sobreviver, então eles Sim. também criaram negócios pequenos, né? Dentro disso, então ele também passa a ser um concorrente. E aí infla o mercado, né? Infla um negócio. E a gente também precisa se ajustar a isso. Muitos já morreram na praia, já ficaram aí no caminho. Muitos se adaptaram. E muitos ainda vão ter que se adaptar. Eu vou ter que me adaptar quantas vezes ainda for necessário para mim poder sobreviver. E como é essa área
tu acabou de falar em concorrentes, como é a área, tipo, não só da culinária, mas que nem tinha uma época que aqui no bairro tinha 2 pastelarias. Teve uma queda de clientes, tu notou? Tem uma concorrência ou há clientes para todo mundo? O que acontece assim, ó, todo negócio quando ele abre, vamos falar do mercado. O mercado que a gente vai lá e compra o feijão e arroz. Cada mercado que ele abre, todo mundo vai naquele novo mercado, ele avalia, se ele gosta ele fica, se ele não gosta ele volta. É dessa forma que a gente faz, certo? Abrir um pub novo, tu vai conhecer. Gera curiosidade, né? Curiosidade. Ele gera a primeira coisa, primeiro despertar, assim, o primeiro sentimento que a gente tem é a curiosidade. Tu conhece, aí tu consegue provar isso, aí tu gostou, não gostou, tu fica ou tu volta. Quando tu volta mais forte, porque aí tu testou e tu diz, não, realmente eu gostei do que eu tinha, ou não, eu tenho uma possibilidade melhor. Então isso é para qualquer negócio, né? Sim. Eu falei de mercado porque é uma coisa muito grande que está acontecendo ao redor do nosso bairro, né? Mercado e farmácia. Sim. Né? Muito grande. Então, quais são outros fatores que te fazem voltar? Você tem preço, você tem acomodações, você tem estrutura, você tem qualidade, você tem produto, facilidades, condição de pagamento. E aí tem outros fatores, né? Que fazem tu migrar ou tu voltar em qualquer negócio. Acontece muito, sabe? Acontece de migrar, acontece de ter a comparação, mas depois ele se estabiliza, que é bem esse período que eu digo de conhecimento, né? A gente tem, além do bairro, a gente tem os nossos clientes fora do bairro, que também existem. Bastante, né? Também existem outras pastelarias fora do bairro, né? E a gente também atende fora do bairro. Sim. Então, a gente aprendeu a viver, sabe, com esse comparativo, com essa concorrência. E eu vou te falar assim, ó, como estudante, não como empresária, a concorrência não é bom, né? Bom é que tu fique lá no topo e que tu não tenha concorrência. Mas a concorrência, ele faz a gente sair da área de conforto. Sim. É a mesma coisa, se pegar o exemplo do Uber, ele, quando chegou os taxistas estavam, meu Deus, vai acabar o mundo das corridas. Por quê? Porque antes não tinha nenhum concorrente. Não tinha concorrência. Aí começou a entrar o Uber, começou a entrar o 99, eles tiveram que melhorar o serviço de atendimento sem aumentar tanto o preço, porque senão ninguém pegava mais táxi. Isso, e faz a gente olhar, tu olha assim, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Por que o meu cliente migra? Por que o meu cliente... Primeiro, curiosidade vai ter. Não adianta, né? É do ser humano, mas não adianta. É do ser humano e isso é bom. Né? A gente é curioso desde o início lá da criação do mundo, a gente é curioso, né? Sim. Senão a senhora lá não teria comido a maçã, né? Se não fosse curiosa. Que rateado. Então, mas aí a gente também investiga o que eu posso, e aí tu vai melhorando. Vai melhorando. Uma das coisas que me facilita para isso é assim, ó. Eu sou bem curiosa também. Quando eu busco melhorias para Dileta, eu sou muito de feira, sabe? Então, assim, eu sou muito FISPAL, que acontece em São Paulo. Eu sou muito de acompanhar o que está fora. Então, eu consigo chegar um pouquinho antes, sabe? Quando eu vou comprar um equipamento hoje, eu já não olho aqui. Eu vou para lá comprar equipamento. Eu vou investigar lá para ver o que eu posso fazer de melhor para trazer. Que aí qual a tendência que está acontecendo? Isso. Porque tu tem que ver preço, tu tem que ver o que comporta, o que daqui uns anos, porque quando tu compra equipamento, tu não compra 2 anos, tu compra para um bom período, né? Então, o que daqui 5, 10 anos vai estar me atendendo, né? E a gente olha a tendência. Qual é a tendência? O que se come, o que não come? Foi daí que surgiu os X-pastel, né? O que come, o que não come, o que as pessoas estão procurando, tá, qual o ambiente. O que é um X-pastel? Explica pra galera. A gente deu o nome de X-pastel e fora daqui eles dão o nome de hambúrguer, né? O hambúrguer pastel, né? A gente ouviu isso já na mídia. Fico feliz que a gente iniciou isso antes, tá? Se olhar o nosso Facebook, o nosso lançamento foi primeiro. Então vocês foram tendência. A gente foi tendência. Só minha crítica é que o que a gente faz no Sul, ou vamos falar Caxias, mas no Sul também,
ele demora muito para ser comunicado, né? A gente é Sim. muito acanhado, então ele demora. Então os outros estados, eles comunicam muito mais rápido, né? O que fazem. Mas se olhar o nosso Facebook, a gente é bem anterior. O que ele é o X-pastel? Porque X é o que a gente come aqui, né? X Sim. dali, X é o hambúrguer, pra quem É escuta o em outro nosso lugar. hambúrguer, né? Aqui, Que é né? muito melhor do que em volta. É. E aí, o que era a ideia? As pessoas queriam algo com menos fritura. Porque, com questão de saúde e outras, né? Então, e a gente queria manter a massa. Então a gente frita a massa e monta os ingredientes como se fosse um X. Meu Deus. Entende? Eu já sei que eu vou... Curioso. E No tem mínimo inclusive de curioso. sorvete, porque as pessoas me pediam que tu não vai fazer de sorvete. Como é que eu vou fritar Um Um sorvete. sorvete. um pastel de sorvete? E Aí eu conseguiram. pensava, Jesus, como que eu vou fazer isso? Aí surgiu isso, então a gente frita a massa, E bota a bola de a sorvete. gente monta então o sorvete fora, né? Um Aí ovo, foi a mostarda possibilidade. e sorvete. De sorvete, não, ele é Eu- doce, é com chocolate M&M's. Eu fui uma vez... Muito bom. Eu fui uma vez numa pizzaria no aniversário de uma amiga. E aí quando chegou a pizza de sorvete, eu olhei pro garçom e falei, me diz como é que vocês assam a massa sem derreter o sorvete. Aí ele olhou pra mim assim, todo mundo na mesa olhando, né? Ele olhou pra mim e falou assim, é uma arte milenar chinesa, não posso te contar. E saiu. Já te pediram um pastel estranho pra te inventar um pastel estranho, tipo picanha Ou- com doce de leite. É, uma As mistura, grávidas. uma mistura As assim. E grávidas, dentro disso assim. eu é. tenho pedido, como é que surgiu o de paçoca de pinhão? Aquela maravilha. Pois é, paçoca de pinhão é uma coisa que as pessoas dizem assim, pô, nós temos pinhão, a gente tem matéria-prima, é nossa, tá do lado, e por que que não faz? Cara, é terrível cozinhar pinhão, É, descascar mão de pinhão obra. e moer pinhão, só quem faz isso, né? É por isso que não fazem. É. Aí o que a gente fez? A gente criou no diletinho, no dia do rodízio, né? Eu já falava Porque dos pergunta rodízios. quem é que cozinha o pinhão, quem é que descasca o pinhão e quem é que moe o pinhão. Pela Sara Barbreza, eu sou Martins. fã. Sara Martins. E eu me sinto assim horrível quando a pessoa vem no rodízio e diz que não quer comer. Nossa, eu comi uns E eu 4. passei horas ali produzindo aquele treco, sabe? bom. Não, é bom, é muito bom. Aí, então, as pessoas vinham com essa ideia e paçoca de pinhão é uma delícia, né? Nossa. Então vamos colocar essa delícia que a gente tem da nossa terra dentro do pastel. É outra delícia. E ficou gostoso, né? Tá aí, agora a gente não falou dos sabores estranhos. O que já te pediram assim de diferente assim? sabe? Feijão com terra. Grave? Já Feijão, sugeriram feijão com pastel Feijão. com ovo dentro. Isso aí foi sugestão, mas a gente não fez, sabe? Nossa. De cachorro quente também eu não consegui imaginar. Mas assim, o que realmente o cliente comeu e pediu de estranho são as grávidas, né? Não tem. Mas assim, eu fico um pouco assustada, porque é presunto com queijo e chocolate preto. Meu Deus. É, mas eu vou lá e converso. Daí essa eu gosto de ir lá mesmo, tipo, é isso É mesmo mesmo, que tu não tu pediu quer. errado. É, tipo, tu não quer queijo somente, tu não confundiu, né? É. Não, é que eu tô grávida, o gosto é meio estranho mesmo, mas eu tô com muita vontade. Eu vim só porque eu queria esse. Então, recentemente também, teve uma grávida ali que fez uma mistureba que era frango, doce de leite, chocolate e comeu. Ela saiu muito feliz com o pastel dela, catupiry, né? Meu Deus. Então, normalmente é grávidas, assim, dentro dos demais, assim, não tem muita essa Muita mistura variação. do doce e salgado, assim, meio maluco, né? E de sugestão vem muitas. Sugestão, sim. Sempre tem alguém sugerindo alguma coisa. Eu tenho uma ideia que vai resolver a tua vida. A vida do cara tá ruim, mas ele vai resolver a tua, né? Qual? Não, tipo assim... Sempre tem alguém que quer dar sempre essa tem botada, alguém né? que quer Mas dar se tu fizesse isso aqui, ó, Aham. sucesso. Não, Mas tu- a vida do cara é uma merda. Não, tu quer estourar? Grava, eu já falo pra vocês, querem estourar, vocês têm que gravar assim. Não, Tá faz o dando teu. certo, né? Tá dando certo, não, assim, faz o teu. Não, é Alguém- sempre assim. Eu ia falar do rodízio, que o rodízio é 45 sabores, entendeu? É uma ideia muito boa, porque eu nunca vim aqui pedir um pastel de palmito. É, não, tu E no descobre, direitinho né? de palmito vai muito bem, porque é A ideia do rodízio justamente foi essa. experimentar o resto. Por quê? Porque as pessoas vinham aqui e elas queriam comprar uma caixa de letinhas. Foi muito tempo isso com o cliente. Eles queriam que tivesse uma variedade muito grande, só que da nossa produção não tem como fazer essa variedade. Aí, tá, de que forma que eu vou fazer isso? De que forma que eu vou fazer isso? Então, isso era um problema. Isso era um problema que a gente interno, né? E a gente tem que ir lá dentro dos Gucci, né? De marketing, resolver o problema. Aham.
Aí eu pedi, não foi ajuda para os universitários, foi para os professores na época que eu estava estudando. Daí ela disse, não, bota o problema lá. Aí os meus colegas lá me ajudaram também, né? Tem um problema na empresa. Eu não tenho como produzir isso. Aham. Mas até que a ideia primeiro era como que eu vou produzir de 2 em 2, de 3 em 3, eu não tenho condição dessa produção. Sim. Tá, rodízio de pastel, porque é a forma da pessoa vir aqui, Sensacional. comer o menu. A ideia é essa, sabe? É você vir aqui, Descobrir comer... o cardápio, né? Isso, descobrir, provar o cardápio, provar aquilo que tu jamais comeria. Tu não vai pedir uma caixinha lá com um palmito. Paçoca de Mas- pinhão sem comer antes, e ter uma ideia. Isso, mas nesse dia não. Nesse dia você vai provar, porque ele tá passando todos os sabores, né? Nunca me apavorei foi de carne de panela. Que troço bom. Carne de panela é uma É delícia, muito né? bom. As pessoas querem muito, elas pedem muito pra gente fazer no diletinho, diariamente, mas não tem condição, a gente não tem condição da produção, Sim. porque ele é um pastelzinho diferenciado de fazer, né? Aham. Ele também, assim, o cozinhar a carne de panela e deixar pronto naquele processo ali, ele vai 1 ou 2 dias, não é um dia. Então, tu imagina a gente colocar isso num diletinho. Imagina. Aí a gente dá um tiro no pé, né? Porque não tem condição de produzir. Mas, assim, o rodízio, ele funcionou muito bem. A nossa ideia de venda do rodízio mesmo, as pessoas que vêm aqui, é um menu degustação, né? Sim. De todo o nosso cardápio, elas conhecem e a partir daí elas vêm... Elas se tornam nossas clientes, né? Ou elas começam a consumir outras coisas que até então seria inviável para elas consumir. Mas assim, ó, se tu tá afim de vir comer um rodízio de pastel, a hora que liberar de novo, que a gente tá numa situação meio difícil aí com a bandeira, tu vem bem. Porque, ó, vem com fome. Eu quero pedir desculpa pro garçom. Porque eu deixei ele magoado. Porque ele vinha vindo na mesa, eu vinha pedindo de 2 por 2, alguns eu pedi 3. E uma hora encheu, daí eu já tava indo dos dois assim, não, agora eu vou pegar. Mas aí ele passou com um pastelzinho salgado, daí ele disse, tu quer 2, né? Eu disse, não, agora não, obrigado. Eu olhei pra cima, ele tava com uma carinha, tipo, de triste comigo, mas eu trouxe só pra ti. O que eu te fiz que tu não vai comer? O que foi? Eu sou feio? Ah, o rodízio de pastel foi uma baita ideia. Eu... Sabe Não, que... E daí foi, depois na pandemia teve o rodízio em casa também, né? Que a gente tem que falar disso, né? Isso. Ah. Até comentar uma coisa que tu falou ali de comer 2 pastéis. Quando a gente começou com o rodízio, a gente teve os erros, né? A gente demorou. A gente foi acertar o rodízio lá pelo 13º rodízio. A gente vai, né, olhando Vai eles moldando, né? Isso. Então lá pelo 13º, com a equipe, né, o cliente nos sugerindo, a gente foi melhorar. Mas depois lá do 30º, a gente criou um vídeo. Justamente por quê? Porque as pessoas começavam e elas solicitavam, a ideia é o menu degustação, mas elas solicitavam 2, 3 no início. De cada. Nós já colocamos os melhores no início. A gente colocou estrogonofe de filé, coração. Carne de panela, foi que Aqueles vêm no início, por quê? Porque a gente não quer que as pessoas comam os mais simples e depois não tenham condição. A gente quer que eles comam o melhor, o mais diferente no início. E consigam degustar isso, né? Aí pedia 2 desse. Só que a pessoa nem chegava na metade. Muito Imagina. menos os doces. Eu comendo um de cada um ali, eu não consegui remar Ele é tudo. um caso atípico, né? Não, o Luan é especial. Não, eu mereço uma coroa. Deixa eu botar teu nome na palha. Eu vou o botar. nome na parede. Um crocodilo? Isso aí, porque isso não. Comer 1 de cada Tá é explodindo. demais. É Agora, demais. comer 2 de cada... É o Luan. E eu tenho provas, eu tenho Alô. provas daqui. E detalhe, eu quase saí daqui namorando também. Que uma hora o garçom chegou pra mim. Não, o garçom chegou pra mim assim e falou, amor e meu. Eu falei, mas obrigado, mas me paga um drink antes. Assim, do nada. 2 pastéis que dá aquele alvoroço é o Delícios, né? Nossa. Delícios. Não, é muito bom. E o essa é Amor e muito Mio, bom. porque a gente diz assim, é Delícios. E Amor e Mio, faz o biquinho, né, pra entregar, daí sempre dá. Não. Quando ele me chamou de amor e mil, eu quase abracei ele. Fazia tempo que ninguém me chamava assim. E aí a gente criou um videozinho até, eu vou passar pra vocês depois, assim, que foi legal. Essa ideia, a explicação de como funciona o rodízio. Tipo, não se atira no início. Vai até o final, vai passar pra todo mundo. É aquele calma, juvenil. Calma, juvenil. Calma, não vai faltar. A gente produziu o pastel e sempre sobra, sabe? Nem A todo geladeira mundo- fica cheia de pastel ainda no final da noite. Nem todo mundo tem os anos de experiência que eu tenho. Então dá uma acalmada aí. Ah, tu falou que tem rodízio em casa, né? E o rodízio em Como casa. é que funciona? O O motoboy que foi? passando de 1 em 1 minuto? Tu bota a mesa na Pois é. calçada, e fica. Ele passa, joga e fala assim, ó, daqui 10 minutos vem outro. E vai. O É tempo rodízio inteiro em assim. casa, ele foi a jogada aí que a gente teve no período de pandemia, né? Sim. A se adaptar.
não tinha o rodízio aqui, o que a gente vai fazer? Vamos mandar o rodízio para casa. Aí... Coitado dele. Foi demitido. Foi muita curiosidade, porque... O rodízio era um motoboy. Tu vai pra casa, rodízio. E aí, como entregar isso em casa, e despertou muita curiosidade, né, do cliente, né? Como que eu vou comer um rodízio em casa? Vai vir o garçom? As pessoas perguntavam, como que assim, vocês entregam como, né? Então, tu imagina o que passava na cabeça das pessoas. Sim. Aí vocês, né, colocaram algumas coisas, né? Tipo um monte de motoboy na cidade entregando um pastelzinho, né? Na sequência que a gente fazia aqui, né? Tu imagina, né? Agora tá passando carne de panela, você aceita um? Esse não. Daqui 10 Era 10 minutos minutos o outro motoboy. Imagina, né? Mas então a gente criou o rodízio em casa, foi bem aceito. Até é bem legal porque a gente conversa com os clientes que receberam, né, consumiram o rodízio em casa. E eles disseram assim que foi diferente também para eles como família, porque a gente manda uma caixa, vai um pastelzinho de cada, então são 45 pastelzinhos naquela caixa. É, muito pastel. Ele atende assim, ele serve mais ou menos 3 pessoas e vai um menu, que é a ordem que estão os pastéis. E alguém tem que organizar essa casa, né? Vocês que se entendam. Tem aquele que come o que der e foi lá, né? Cada um diz uma coisa. Eu comecei pelo doce, eu peguei primeiro porque eu tinha certeza a ordem que tava. A gente pegou o que deu, cada um dava uma mordida, cada um diz uma coisa, né? Mas teve também quem fez a organização e disse pra nós assim, não, para aí, senta aí, eu organizo. Qual tu quer? Eu quero o estrogonofe. Está na fileira 9, tal. Na fileira 1, posição tal. É pra isso tem que ter coach. Mas teve de tudo, fala, né? Cada um fez uma organização. E esses disseram que foi uma forma que eles não tinham se organizado, os filhos, né? O pai pegava o cardápio e fazia a organização de quem come o que, na ordem que come, para cada um comer o sabor que queria. Eu vou dar uma sugestão, que pegue e rasga o cardápio e faz uma roleta russa. É a mais emocionante. É a mais emocionante. Não, mas eu tenho alergia a camarão, vai comer. Assim, ó. Que os jogos comecem. Eles são separados. Que os jogos comecem. Eles são separados dentro da caixinha, né? Sim. Tira isso tudo, bota ali, bota também em cima e gira. Mas o motoboy não pode chacoalhar a caixa? O grau, só no grau. Misturando bem. Cara, tu tem uma história que um cliente deu uma reclamada, né? Que não era um rodízio, né? Sim. A gente teve uma reclamação no nosso Face que não era um rodízio, porque dessa forma o garçom não tava lá entregando pra ele um de cada sabor, né? Cara, não tem como, que senão a gente de novo voltava pra pandemia, né? Imagina, né, a situação do garçom ficar nas residências, né? Não, e entregando. Fora que o custo de produção ia ser R$800 um rodízio pra Ou botar de repente a gente ia com o carro, né? Fritando. Aí tá chegando o camarão. Não, tinha que ter 45 o carro do camarão. Tinha que ter 45, né? O garçom meio... Isso é mancada tua, tem que mandar um garçom junto. O garçom meio bravo tem que subir ladeira, descer com uma caixa de pastel. Tá louco, não vai dar pra levar isso daqui. Mas ele é curioso, né? Não, nossa, ele é bem curioso. Assim. A marca Dileta também tem um segmento, né? Como é que é? Roca... Pergunta pra ela. Como é que é o nome? Por que tu falou que você deve Não, é que tu tava com eu olhei por dentro que ele tava na ponta da língua. Tem um segmento que você criou diferente, sim, né? Sim. Quando a gente começou a Dileta, logo em seguida... Mesma solicitação dos clientes, né? A gente começou com docinho, com torta, né? E foi aumentando os nossos produtos. Também. O brigadeiro dali. O brigadeiro já é bem conhecido, né? As pessoas vêm muito pelo pastel, mas também vêm pelo brigadeiro. Às vezes eu fico assim, ó... Vieram pelo brigadeiro? Sim, pelo brigadeiro. Que bom, então são 2 produtos, né? Vem pelo pastel, mas também vem pelo brigadeiro. Então, a gente começou logo cedo, mas aí dava uma confusão, né? Pastelaria que faz docinho. Ué. Então, uns 3 anos atrás, eu separei isso para dar um entendimento melhor. Hoje, se olhar as nossas mídias também, a gente consegue esclarecer, porque os tempos de produção também são diferentes, né? Sim. Então, tem a pastelaria, que faz os pastéis grandes, tem o rodízio, a pastelaria tem os giletinhos, né? Que é mais rápido a produção, liga aqui, tá entregando, né? E aí tem a confeitaria, que se chama Roca de Fiar,
E essa confeitaria, normalmente, a gente tem uma gama bem grande de produtos, né? Atende desde tu pegar uma caixinha aqui com 10, 5 docinhos ali no balcão, desde festas maiores, né? Tu quer um canapé para uma formatura, tu quer um bolo de casamento, tu precisa que eu atenda todo 15 anos, né, em alimentação num outro espaço, a gente tem essa produção. Não, e também tem um espaço aqui, né? Porque você tem um espaço bem grande Sim, para eventos aqui sim. na pastelaria também. Isso. O espaço dos eventos, ele surgiu assim, a gente mudou para este endereço, ele era muito grande e a gente já tinha confeitaria e já tinha pastelaria. O que eu faço com isso? Primeira coisa que eu pensei, né, sublocar. Tá, sublocar, tentei alguma coisa por 1 ano, mas precisava essa empresa se adaptar àquilo que a gente fazia. Não consegui. Eu já tinha tudo, né? Só faltava mesmo o equipamento e ter a decoração. Então a gente já tinha separado espaço, então a ideia foi o quê? Aproveitar esse ambiente para eventos, né? Porque o restante a gente já tinha, a gente mesmo consegue nos atender, né? Nos produtos. Então a gente agregou a parte de eventos, que acabou também sendo reconhecida fora do bairro também, né? Dentro do bairro, mas também conseguiu levar esse nome para fora, que é a pastelaria e os eventos. E a gente tem uma boa classificação ali, uma boa aceitação, né? Que a gente agregou desde decoração, alimentação, cerimonial, DJ, então tudo que precisa dos eventos a pessoa consegue numa estrutura só. Ela não precisa estar buscando fora, né? Que acaba gerando, às vezes, um transtorno, um mau serviço, né? Então, hoje, concentra. O evento que tá falando é festa de 15, casamento. Evento social. Então, a gente tem 15 anos, casamento, formatura, as bodas, chás, né? Sim. Festa infantil também. Aniversário de 30 anos fazem também? Também a gente faz. A ideia que tem que falar, porque senão vem um pessoal marcando rave aqui dentro. Ah, rave não dá, não dá. É bom deixar bem claro. Não, rave não, mas dá pra beber. Tá, mas tranquilo. assim... Dá de beber, eu ia dizer, mas... porque Não, vai ser um baita pré-pandemia tinha aniversário ideia de de fazer o 30 boteco da Dileta também aqui, né? Da onde surgiu a ideia do boteco? A gente começou a pastelaria sem bebida de álcool, né? Vocês lembram onde que a gente começou, né? Lá na casa na casa do meu pai, né? Embaixo que tinha comércio. E ali era muito complicado a bebida, né? Porque sempre tudo que se tentava se transformar num lanche, se transformava num boteco, né? Então o que eu fiz? Eu não vou pôr nada de álcool. Essa porque é a eu magia não quero, do bairro. eu não quero que tenha essa referência. Uma porque ia trabalhar mulheres, né? Então eu não vou conseguir lidar com isso. Sim. Dentro do bairro. Então a gente tirou, não tinha cerveja, não tinha nada que pudesse pensar que se transformaria num boteco. Tem gente que quando bebe também é complicado. Se passa, né? Se passa. Então a gente eu não sabia como lidar com isso, né? Porque estava vindo de outra área, né? Eu não sabia como lidar com isso na época. Então, até a gente vir para cá, não tinha venda de bebida de álcool, a gente trouxe isso para cá, a gente começou a pôr bem modesto, uma cerveja, sabe? Porque os clientes solicitavam, é bom um pastelzinho com cerveja, um pastelzinho, um chopp. Então a gente veio modesto trazendo isso. Aí eu fui fazer minha pós. Eu fiz a pós em gastronomia, fiz pela PUC, né? E na pós eu já tinha um desejo, mas não sabia como lidar com isso também. Como que eu vou fazer? De beber? Não, beber sim. Eu sou sommelier, então a questão de beber já vinha, né? Mas vinha. Eu sou sommelier. Então já vinha essa ideia. Essa mulher é uma caixa de surpresas, cada hora não, porque aqui o meu pós-doutorado, meu pós-doc. Não. É que assim, tu tem que se especializar, né? Não. Certo, quem pensa que a gente abre um negócio e que a gente inventa um negócio, não tem, assim. Não é brincando, não. Tu tem que te especializar, tu tem que estudar. Pra saber o que E tá tu falando, dorme oferecendo, pouco, né? Trabalhando e estudando. Não é brincadeira. Então, eu já tinha sommelier, eu já tinha feito o curso de sommelier, então já vinha muito do vinho, né? E aí vem aquela o que tu falou lá no início, né? A memória, né? A olfativa, né? A degustativa. Então, isso é uma coisa que a gente busca muito na nossa. Que aí conquistou, né? Não, olha, meu Deus do céu. Olha só, trouxe, né? Dá pra ver as lágrimas no olho do Luan. Não, cara, eu tava realizado no rodízio. Pois é, tu viu? Então isso é uma coisa que a gente traz dentro porque, sim, a paçoca de pinhão remete, né? A carne de panela. Por que tem a carne de panela? Porque quem cozinhava aquela carne de panela eram as nossas mães ou avós, né? Dependendo da idade, né? No meu caso, a minha mãe. E quando que ela cozinhava a carne de panela, não era num fogão a lenha? Aham.
E aí, em cima do pastel, não do rodízio, mas em cima do pastel do grande, do médio, ele é chamuscado queijo. E tu tem aquela ideia de churrasqueira, de Sim. lareira, de fogão. Então, tu primeiro sente o cheiro e depois tu come aquilo que a mãe produzia. Então, é bem essa memória que tu busca, que tu comentou lá no início. Então, a ideia do boteco, voltando. Eu tinha esse desejo de ter a bebida, mas eu não queria que se transformasse num botecão, assim, né? Como que eu vou fazer isso? Na minha pós veio muito essa ideia, porque os professores eram de fora, veio com ideias de fora, os meus colegas eram de fora também. E aí eu comecei a buscar. O que eu vou fazer no boteco? Aí eu comecei a ver que os restaurantes fora, os restaurantes de São Paulo, e vocês podem pesquisar isso, os restaurantes, né? Porto Alegre também, eles têm o seu negócio principal, né? O seu restaurante, né? O seu negócio principal. E eles levaram um bar para dentro. Por quê? Porque tu ia para pub só para beber. Então a gente traz o bar para dentro do teu negócio, que aí tu já tem uma alimentação com referência e tu pode vir beber com referência também, né? Uma coisa se liga a outra. Uma coisa liga a outra, mas tem pessoas que saem para comer e tem pessoas que saem para beber. Então quem sai para comer fica em segundo plano a bebida, vai tomar um refrigerante, um suco. Quem sai para beber, Fica em segundo plano a em comida. segundo plano é a Às comida. vezes nem come ainda. Nem come, mas aí a gente também, se você quiser, pode oferecer alguma coisa com qualidade. Então essa é a ideia. Sim. E aí veio o Boteco da Dileta. Então a gente deixou uma data, um dia da semana, né, pra gente conseguir fidelizar esse, né, que é na quarta-feira, é o dia que normalmente tem futebol, a gente tem sinuca aqui, porque o nosso espaço é bem grande, então tem a galera que vem jogar sinuca. Estão prestando atenção, né? Escutem, rapaziada. Tem a galera que vem jogar sinuca. Olha legal, tá? Mulher tem que inventar coisas para mulheres também, né? Então Claro. tem os homens que gostam de jogar sinuca. Tem mais, no início, mais mulheres jogavam sinuca do que homens aqui. Agora já tem mais homens. Então tinha o boteco que eles podiam escolher as bebidas, né? A gente já tem coquetéis também, com e sem álcool. Porque os nossos coquetéis, a gente tem essa ideia, porque o que a gente vê também? Que muitos que vêm beber não pode ter álcool, né? Por Não, questão motora. de... Ou porque está dirigindo, ou porque está tomando uma medicação. Muitos fitness, né? Muitas pessoas da área pessoal de academia também Crossfiteiro. optaram por não beber. Então, eles também... E você vai ter o mesmo drink e tu não sabe se no dele tem álcool ou não. É uma roleta É russa. uma opção. Ele solicita pro garçom, ele não mostra se tem ou não. Então não fica aquela brincadeira dos colegas, né? Não vai beber hoje, a mulher não deixou? Já fica aquela... Mas Sabe? não faça as brincadeiras dos amigos que não querem beber. Imagina. Aí então, Porque a gente não tem esse a amigo. gente trouxe isso então para quarta-feira, né? Que a gente passa os jogos, junta sinuca, a gente tem a bebida, a gente tem os petiscos com um cardápio próprio do boteco. Eu vi tem, um pão de queijo recheado com carne de panela. Foi que eu vi mesmo? Isso Meu aí. Deus do A céu. gente tem um cardápio próprio do boteco, que é bem petisco, né? Alguém andou estudando cardápio. E nesse dia, bacana também, assim, ó, pode trazer a namorada, pode trazer a esposa, porque a gente tem outras áreas. Pode trazer a Amante, amante, não, pode pode trazer o trazer quem filho. quiser. Ai, meu Deus. É que assim, ó, a gente tem os brinquedos para as crianças, fora o período de pandemia, né? Sim, ele tá A gente tem falando. os brinquedos para as crianças, então as crianças também. Porque às vezes, fala sério, na quarta-feira, ou na quarta, tu vai sair e a esposa ou a namorada sabe que tu vai assistir futebol. Ela não deixa a criança para te cuidar? E aí tu vai dizer, pô, ferrou. Mas Não é aí bom a mesmo. gente tem brinquedo, que a criança Tem vai se espaço. divertir. Que é muito grande, a Dileta tem muito espaço, sabe? A criança vai se divertir e vocês podem trazer a esposa junto, porque elas também vão gostar da nossa área. Com as outras amigas, elas nem vão se importar com vocês, entendeu? Não, Depende. stonks total. Ideia de- Espera sair essa pandemia pra vocês verem. Então foi pensado em tudo. Todo brilhar. mundo pode Vai, viver vai. dentro da mesma área. E agora a gente tem área externa, né? Que a Não, gente lindo. tem uma área externa que a gente tem os ombrelones, né? E aí pode ficar lá fora também. E as mulheres adoram uma selfie. Temos o quê? Ombrelones. Ah, que bonito falar isso, É né? o nome chique É do o guarda-sol. guarda-sol. Tem que ter pós-doc lá pra Não, falar não, isso. não, é exigido isso. Só pode falar as palavras Tá. se tiver isso. Tem Sara- mais uma coisa. Vai lá. E é a usina. A usina. Então, a usina, ela Ah, é veio... muito funcional. É hidrelétrica Ela agora? veio pós-pandemia. A ideia foi trazer bem isso Foi? pra abril, cara. Foi? Essa é a ideia. Ah, Viu? Tá, Foi o a que ideia, é a tu usina? pegou a palavra ali que eu usei lá no início. Tá, usina
Fabril Hidrelétrica, a primeira coisa que veio na cabeça, né? A usina, a gente está desde março, então sem fazer as festas, sem fazer os eventos aqui, né? A gente precisou se ajustar, que é o que a gente falou, como que foi essa pandemia, a gente precisou se ajustar. E aí apareceu essa ideia, né? De poder produzir pizza, mas não para consumo local. Então a ideia da pizza, ela é só para teleentrega. Ela se chama Usina Pizzeria, né? Ela tem uma quantidade de 15 sabores entre salgados e doces. E a gente está aí com a usina já a 1000. Os clientes já estão tendo uma boa aceitação. O nosso cliente da pizza é o cliente que já conhece a pastelaria, sabe que os recheios são iguais, né? Tu vai ter um bom chocolate, tu vai ter um bom estrogonofe, que as pessoas também gostam muito do estrogonofe, né? Vai ter a carne de panela em cima. Já com palha? Com palha, se tu quiser. Nossa. E aí, isso já nos ajuda a inserir um produto, né? Que é para combater este período, nos ajudar a combater este período de pandemia aqui, né? Financeiramente aqui interno. Quando normalizar, que os eventos retomarem, por enquanto a gente, né, teve que deixar de lado os eventos, então a gente vai fazer uma avaliação. Se vai ser possível manter a pizzaria ou não, né? Então ele vai ser uma avaliação, a gente vai poder mensurar nesse tempo, né? Uhum. Mas tu gostaria de abrir em outro espaço ou só de teleentrega mesmo? Não, vai ser só tele mesmo. Só tele? Só tele. Existe a possibilidade, de repente, de ir no próprio salão, né, poder atender. Vocês vêm um grupo aí de 10, 2 querem comer pizza pequena. Sim, a ideia é sim, de fazer sim. pizza do tamanho para uma pessoa consumir, não precisa pegar em grupo, né? Tu pede uma pra ti, ele pede um pastel e tá tudo certo. Então, se a gente conseguir ajustar isso, vai ser entregue no mesmo espaço. Se não for possível, a gente mantém ela só na tele daí, só na entrega. Perfeito, remetendo pro final da entrevista, então, um conselho para quem quer começar o seu próprio negócio, Sara. Conceito para quem quer começar. Conselho, assim. Conselho. Tá, entendi conceito. Então, conselho, assim, ó, primeiro, eu vou falar primeiro de alimentação, mas tem algumas coisas que eles são referências, né? São base para todos, né? Primeiro, tu tem que ter contigo, tu tem que ter na veia o empreendedorismo. O que ele é o empreendedorismo? Ele é uma palavra tão bonita que as pessoas às vezes pensam, eu sou empreendedor. Não, empreendedor é aquilo que muitas vezes tu não dorme, é a pessoa que primeiro ela chega e é a última que sai, e é a pessoa que mais trabalha. E quem pensa que o dono do restaurante é aquele que só administra, não é. O dono do restaurante é aquele que faz os molhos, é aquele que faz os preparos, é aquele que acompanha diariamente. Então, tem que ser muito persistente. Muitas vezes, olha, a gente chora sozinho, a gente briga sozinho, a gente resmunga sozinho e a gente tem que continuar. Ou tu tem sócio e tu divide as dores, né, com o sócio, né? Tem essa possibilidade. Mas na maioria das vezes a gente vê que a pessoa está sozinha, né? Uhum. Então tem que ter bastante coragem para fazer isso, tem que estar certo disso. Eu vou dar um exemplo assim, ó, quando eu fiz o meu TCC, eu fiz um projeto para franquear Dileta. Eu consegui entrevistar muita gente que tinha franquia. Quando eu terminei o meu TCC, o projeto dizia que era viável franquear. Uhum. Eu descrevi que não era possível franquear Dileta. Por quê? Porque eu não estava preparada e porque aquilo ia mudar o negócio da Dileta. O que eu quis falar isso? A ideia, o papel dizia, as informações, a análise dizia que era possível. Mas não era possível. Mas quando eu fui tua fazer, intuição dizia que não. porque eu pesquisei pessoas que já tinham. E o que passava, o meu estudo e a realidade não era. Não era a mesma coisa. E felizmente que eu fiz isso, foi a melhor coisa. Porque se eu tivesse feito a franquia da Dileta naquela época, hoje a Dileta não existiria. Por isso que existiu a filial, era o teste da franquia. Sim, entendi. Então ela foi um teste para poder. Feliz, então o conselho? Conversa com quem já tem. Não te aventura olhando uma fachada. Não te aventura olhando a cara da pessoa e achando que aquilo ali é mil maravilha.
conhece o interno, conhece o dia a dia de como é o funcionamento daquele negócio. Quais são os negócios que mais fecham? Não tem informação, não sabia como aquilo funcionava, eu não sabia como ia ser o decorrer. Então, o melhor é tu conhecer. E não ter medo de perguntar. É bom tu sentar. Às vezes bate um pouquinho, porque às vezes tu conversa com uma pessoa do ramo e a pessoa te mostra a realidade. E o que tu quer, o que tu acha? Tu acha que a pessoa foi negativa contigo? Não, a pessoa te mostrou a realidade do que é. Então acho que essa informação ela é muito boa. Ou tu estuda para isso, ou tu busca informação com quem já está na área. E muita coragem para fazer. Se tu vai, olha, seja persistente e pensa assim, ó, vai doer, vai ser difícil, vai ter algum momento que não vai ser como eu pensava, mas eu vou encarar. Por quê? Porque o meu sonho tá lá na frente, o meu objetivo tá lá na frente e eu vou conseguir. Se tu for com essa vontade, tu não vai olhar os obstáculos, tu vai entender assim, a minha meta é esta, meu objetivo é este e eu vou conseguir. Boa. Não, Aí é sucesso. perfeito. Boa. Ótimo. Esta foi a entrevista com Sara Martins, proprietária da Dileta Pastéis e uma patrocinadora do podcast 880. Então, muito obrigado, Sara, pela entrevista, suas palavras, divulgue suas redes da pastelaria para nós aí, então. Legal. Eu agradeço também vocês por estar aqui. É um desafio, tá? É um desafio para mim tá em público sempre, sabe? Mas bem legal. Tô bem feliz. E divulgando então as nossas mídias, né? O nosso Facebook, curte lá. Segue nós, @Dileta Pastelaria, tanto o nosso Instagram quanto o nosso Facebook. Lá você tem as nossas promoções, lá tem o nosso dia a dia, os nossos stories estão lá. Os nossos bastidores a gente mostra ali, né? Nosso WhatsApp também, que é o nosso maior canal de venda, que é o 96178009. 54, né? Não, vou mandar um motoboy lá para São Paulo. Legal. 54996178009. Nosso telefone também, 3254 3217 8009. Liga aqui. Precisando, a gente tem a nossa equipe de atendimento, ou se não, vai ter alguém também que vai estar te orientando, desde um pedido até uma solicitação para festa que você precise. A gente está aqui orientando, a equipe aqui está à disposição e espero que você que não conhece a Dileta venha gostar, venha provar e venha gostar. E se você vir aqui algum dia, vou ficar muito feliz de você me conhecer, me chama que eu vou estar na cozinha, vou aparecer no salão ali de cozinheira. E ela vem mesmo. E ela vem mesmo. Aí eles olham assim, mas tu é a dona? Sim, a dona cozinha aqui. É assim, ó, se tu ouvir essa entrevista inteira e for com vontade de comer um pastel, nem fala comigo mais. Então tá, gente, este foi o 880 Entrevistas. Agradecemos mais uma vez a Sara, que esteve aqui disposto do seu tempo para contar um pouco da história dela. E nos vemos quinta-feira agora com um programa entre raiz e Nutella. A gente vai trocar uma ideia sobre este tema que vem mudando com o passar do tempo. Essa geração aí. Isso aí. Já falou em Nutella? Quando tem de Nutella aí, já vamos juntar tem uma diletinho no pastelzinha, rodízio de Nutella. Meu Deus. Então tá, gente, muito obrigado a todos. Nos vemos terça-feira que vem para mais Valeu, uma entrevista. Gente. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, abraços.